Coríntios. Nós estamos fazendo uma pausa na série de mensagens sobre Sua Palavra é como semente. É uma pausa porque hoje é dia de ceia e eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, como sempre eu peço isso, mas hoje de maneira mais especial. E essa ideia de abrir o coração e a mente para o sol da justiça é mais especial hoje porque eu vou fazer a ceia. Normalmente quem faz a ceia é o pastor Wilson, mas hoje é com o Muá, é comigo mesmo. E eu tenho algo da parte do Espírito Santo para compartilhar com vocês. Eu espero que você foque a sua energia, sua mente, seu coração. Vou pedir para o Ian dar um pouquinho só mais volume no meu retorno aqui, para eu tirar da minha, isso aí, ó, tirar da minha boca. Obrigado, querido Ian. 1 de Coríntios, capítulo de número 11, é um texto tão conhecido quando o assunto é ceia do Senhor, né? Mas hoje eu quero falar com vocês sobre 5 verdades que estão meio que escondidas em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 34. Está meio que escondidinho ali, mas são verdades do Espírito Santo que podem impactar a vida da gente de tal maneira que a gente muda como igreja, muda como cristão, muda como homem, como mulher. Se o Espírito Santo decidir revelar isso a você, sua vida não vai ser mais a mesma, mas carece da revelação do Espírito Santo. Em 1 Coríntios nós vamos encontrar 5 palavras poderosas sobre a ceia, sobre a mesa de Jesus. A primeira palavra é gratidão. A segunda palavra é adoração. A terceira palavra é missão. A quarta palavra é análise. A quinta palavra é comunhão. 5 palavras do Espírito Santo escondidas no texto de 1 Coríntios 11, 23 ao 34. Gratidão, adoração, missão, análise e comunhão. Vamos ao texto. Porque recebi do Senhor, e quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. Quando diz recebi do Senhor é Paulo. Ele diz: recebi do Senhor o que lhes transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e depois de dar graças, o partiu e disse: este é meu corpo, que é para vocês. Façam isto como um memorial para mim. Da mesma forma, pegou o cálice após a refeição, dizendo: este é o cálice da nova aliança, realizado pelo meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem, como memorial para mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem do cálice, anunciam a morte do Senhor até ele vir. Portanto, quem comer o pão do Senhor e beber o cálice do Senhor de forma indigna, será culpado de profanar o corpo e o sangue do Senhor. Por isso, que a pessoa examine a si mesma, e então coma do pão e beba do cálice. Porque a pessoa que come e bebe sem reconhecer o grupo, porque a pessoa que come e bebe sem reconhecer a família de Deus, porque aquela pessoa que come e bebe sem entender o corpo, come e bebe juízo sobre si mesma. Essa é a razão pelo qual muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns morrem ou morreram. Se nós nos examinássemos, não incorreríamos em juízo, mas
quando somos julgados por Deus, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Então, meus irmãos, quando vocês se reunirem, para comer e beber, esperem uns pelos outros. Se alguém sentir fome, que come em casa, para que a reunião de vocês não resulte em juízo. Palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Amém, Senhor. Que meu coração esteja rendido a Ti, Senhor, totalmente naquela cruz, para que a Tua palavra seja como ela é na verdade, Tua palavra. Aqui tudo é Teu, Senhor, é Tua igreja, Tua palavra, Tua salvação, Teu amor, Teu perdão, Teu poder, Teu rebanho, e é o Senhor que edifica a sua igreja. Ajuda a gente como família, entendermos a importância de pertencermos ao corpo de Cristo, à família de Deus. Ensina a gente também qual é a tarefa que nós devemos fazer. Desperta a gente para o serviço que o Senhor quer que a gente realize, mas também para as outras verdades que estão incluídas aqui nesse texto. Assim como o Senhor entregou a Paulo, e ele recebeu, e passou aos irmãos, que nós também possamos receber do Senhor as verdades sobre a tua mesa, sobre a ceia, e compartilhar com os outros, em nome de Jesus. A ceia, irmãos, não é apenas uma coisa que a gente lembra todo mês. É algo que a gente vive. A ceia não é como disse a Bia abrindo o culto hoje, a ceia não é um ritual que a gente lembra. Não é, eu lembrei que domingo é domingo de ceia. Não é somente para lembrarmos. A ceia, de fato, é algo para se viver. Quando Paulo transmite à igreja de Corinto o que ele recebeu do Senhor Jesus, ele nos chama muito mais do que para um ritual. Comer o pão, tomar o suco de uva ou o vinho e etc., todo segundo domingo do mês. Paulo está convocando a gente para algo muito maior do que um ritual. Ele está convidando você a alinhar a sua vida de acordo com o significado dessa mesa. Paulo está convidando a cada um de nós e a todos nós como família de Deus a alinharmos a nossa vida de acordo com as verdades da mesa, com as verdades do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. É como se a gente perguntasse a nós mesmos: o que o sangue de Cristo tem a ver com o meu viver diário? O que o corpo de Cristo na cruz tem a ver com o meu viver diário? Essa é a grande questão. E a mesa deve ser vivida, mais do que usufruída, mais do que a gente usar dela. Nós precisamos aprender a viver a mesa. A ceia, essa ceia de hoje pela manhã, ela revela como o povo de Deus deve viver. A ceia não é algo que eu como somente, como pão e bebo o suco de uva, o vinho. É muito mais que isso. A ceia está desafiando você a checar como você vive, como eu vivo, como nós estamos vivendo como igreja Apex, como parte da família de Deus no mundo.
Nós somos uma pequena parte da família de Deus no mundo, na história. Nós entramos na história pelo sacrifício de Jesus, nós entramos na história do povo de Deus. Agora eu sou povo, você é povo, nós somos o povo de Deus. E a mesa é uma pregação, a mesa é um desafio de como a gente deve viver no cotidiano. É um povo que vive na graça e caminha em perdão com os seus irmãos. É um povo que alinha a sua vida com a reconciliação e não com a amargura. É um povo que discerne, que tem entendimento do corpo de Cristo e honra o sacrifício de Jesus, e faz essa honra acontecer não somente aqui dentro, mas no cotidiano, no dia a dia. Já está mais do que tarde de a gente abandonar a triste verdade de que muitos cristãos que se dizem frequentadores de igreja, têm Bíblia e se dizem crentes, mas que no cotidiano do viver, no diário, alguém olha e diz assim: você não é crente, você não pode ser crente, olha como você vive, olha o que você fala, olha o que você faz. Nós precisamos abandonar isso e sermos cristãos de verdade. E a ceia, a mesa, chama você para isso. A mesa chama você para essa checagem, para essa avaliação. Será que eu estou vivendo de acordo com aquilo que a mesa, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo me chama para viver? Porque senão a gente está envergonhando o Evangelho. E Deus não chamou você para envergonhar o Evangelho, Deus chamou você para honrar o Evangelho de Jesus. Deus salvou você para honrar a palavra de Deus, para que por seu intermédio, por meu intermédio, o nome de Deus seja levantado bem alto e receba glória. Deus chamou a gente como igreja para isso. É como se as pessoas ao nosso redor no dia a dia olhassem para a gente e dissessem: meu Deus, aonde você frequenta? O que você tem para viver desse jeito? E você diga: o que eu tenho é Jesus, e eu faço parte da família dele. Vem ver onde eu estou, ouvindo a palavra dele. E as pessoas vão aceitar o seu convite, sabe por quê? Porque você tem crédito. Deus está esperando que um povo se levante com crédito e não descrédito, que a sua vida e a minha vida dê crédito para Deus, glória para Deus, que quando as pessoas veem a gente, olham para a gente e ouvem a gente, elas respeitem a gente, não porque somos bonitões, ou lindas, formosas, que tem corpos esculturais. Nós não queremos ser um povo. Jesus não chamou um povo para ser honrado pelos corpos que possuem, pelos carros que dirigem, pelo quanto tem de dinheiro, nem pelas realizações que fazem. Mas Deus está chamando a sua igreja para honrar o nome de Cristo pela maneira que vivem, não por aquilo que são nos seus corpos, nem na sua conta bancária, mas pela maneira que vive. As pessoas estão te observando. E Paulo está chamando a gente para entender o fato de que a gente precisa olhar para nós quando comemos a ceia, quando tomamos a ceia. Portanto, esse texto não conduz ao medo. Tem muita gente que fica com medo quando vem para a ceia. Mas eu estou em pecado. Mas eu menti, eu fiz uma coisa errada na semana. Tem gente que nem vem na igreja na ceia porque está com culpa. A sua culpa é a minha culpa. Jesus já lavou ela lá 2000 anos atrás no sangue de Jesus. Não é uma questão de culpa. A ceia não é para te culpar, a ceia é para ajudar você e eu a vivermos uma vida madura. O desejo de Deus é que a gente seja maduro na fé. Não é uma consciência culpada, é uma consciência lavada. Não é exclusão viver sozinho, mas fazer parte da família, do grupo, da orquestra, do corpo, da igreja, do ajuntamento.
É uma forma de viver, é uma forma de viver que proclama o Evangelho de Jesus, que honra o Evangelho de Jesus, até que Ele volte, porque Ele está voltando. Aleluia. 5 palavras que devem marcar a nossa vida para sempre. Primeiro, gratidão. O texto diz aqui em 1 Coríntios, você leu comigo, você ouviu, você acompanhou na tela, e o texto diz que Paulo recebeu e aí entregou para a igreja de Corinto o que ele recebeu do Senhor, que o Senhor, na noite que foi traído, ele tomou o pão e deu graças. A ceia, em primeiro lugar, precisa alinhar o nosso coração com a gratidão. Sermos pessoas que não reclamam de quem são, não reclamam de quanto ganham, não reclamam de onde mora, não reclamam da sua igreja, não reclamam dos seus corpos, não reclamam do governo, não reclamam se há justiça ou injustiça, mas a ceia fala de um povo que tem em primeiro lugar uma palavra de agradecimento. A gratidão não é algo que a gente sai por aí usando para fazer tipo uma varinha mágica e mudar as coisas que a gente não gosta. Gratidão é algo que a gente fala e como semente a gente planta, mas é muito mais que isso. A gratidão que Deus está à procura, como uma lupa, procurando no coração dos crentes, é um estado de gratidão interno. Quem é grato por dentro, pronuncia gratidão por fora. Não tem espaço para reclamação, não tem espaço para falar palavras ruins, de maldição. E Jesus, no dia que foi tomar a ceia com seus discípulos, Paulo afirma que ele pegou o pão e a primeira coisa que ele fez foi dar graças. Eles não tinham tudo o que eles queriam, e veja bem, Jesus ia sair daquela ceia e seria traído. Por isso Paulo escreve, na noite que ele foi traído, diga. Como será que eu e você faríamos na noite da nossa traição? Como a gente age quando as pessoas traem? Jesus nos ensina que na ceia é lugar de alinhar a vida com gratidão. E Jesus iria para a cruz naquela manhã, naquele outro dia, naquela madrugada. Ele ia ser preso na madrugada. E Paulo diz, na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão e deu graças. Gratidão torna a gente um povo feliz. Reclamação não vai mudar a história da sua vida. O que vai mudar a história da nossa vida é sermos um povo grato. E especialmente, pastor, mas eu tenho muita coisa para resolver na minha vida, por isso que às vezes a minha boca tem um pouco de reclamação. Não justifica. Por quê? Porque a coisa mais poderosa que você poderia receber de alguém, a maior riqueza que você poderia receber de alguém, você já recebeu. É viver para sempre por intermédio do Evangelho de Jesus, é ser perdoado nos seus pecados por intermédio da cruz de Cristo, é ser lavado no sangue de Cristo, é ter uma consciência pura, um coração cheio de paz, é ter a certeza que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer, porque você sabe que o Senhor está contigo, e você vai ter a sua cabeça cheia do óleo do Espírito Santo, e o seu cálice do coração vai transbordar de alegria, mesmo que você ande por um vale difícil. Então nós já teríamos motivo suficiente para sermos gratos à salvação que Jesus nos dá. Somos gratos. Gratidão. Segunda palavra é adoração. Se a primeira palavra é gratidão, a segunda palavra é adoração. Essa é uma palavra interessante porque muitas pessoas dentro de igrejas e também fora têm a errada ideia de que adoração é cantar,
de que adoração é tocar um instrumento. Cantar e tocar chama-se música. Adoração é algo que vem do coração. Tem muita gente que canta, mas não adora. Tem gente que nem sabe cantar, é um desafinamento só. Não sei nem como é que os anjos aguentam, mas o coração é cheio de adoração. E o que Deus procura não é afinação, o que Deus procura é adoração. O que Deus procura não é cantoria, o que Deus procura é harmonia no coração. O que Deus procura é verdade interior. Jesus tem me feito muito bem, Ele é a minha vida. E aí eu posso até cantar, eu posso até tocar, e tudo isso junto vira adoração. Adoração. E por que adoração está escondido aqui no meio do texto? Porque ele diz assim: olha, fazei isso em memória de mim. Diga. Essa frase de Jesus, fazei isso em memória de mim, eu estou falando sorrindo, porque é assim que a ceia deveria ser, uma celebração, e não um motivo de culpa. A ceia não é motivo de culpa, porque eu tenho uma boa notícia para você. Se você está aí todo culpado, toda culpada, eu quero lembrar a você que o sangue de Cristo é capaz de purificar a sua consciência das obras mortas, para que você possa adorar o Deus vivo. Fique livre, porque Jesus já te libertou. Então quem está preso, escravo, quando entra em contato com Jesus, tem motivo de se alegrar, porque Jesus pagou um alto preço para a gente ter alegria e não tristeza. Essa fala de Jesus, fazei isso em memória de mim, tem a ver com a ideia de todo o Velho Testamento de celebrar o nome de Deus. Fazei isso em memória de mim. Tem um monte de textos no Velho Testamento, em Salmos, Isaías e tantos outros, que falam e apontam para a celebração. Lembrem-se de mim. Jesus está dizendo, na ceia, na vida, vocês precisam carregar adoração, vocês precisam lembrar de mim. Eu sou um Deus que abre os olhos dos cegos. Eu fiz maravilhas no passado, eu já fiz maravilhas na sua vida, e vou fazer de novo quantas vezes forem necessárias. Eu vou fazer de novo. Lembre-se de mim e se alegre. A ceia é um momento de adoração, de alegria, de exultação. É o momento de lembrar dos feitos de Deus, da grandeza de Deus. Ele abriu o Mar Vermelho, Ele abriu o Rio Jordão e todos passaram com o pé em seco. Ele tem feito tantas coisas boas na sua vida ao longo da sua jornada. Lembre-se e celebre a Deus. Adoração é fazer isso em memória de mim. Lembre-se de quem é Deus. Se eu e você não lembrarmos de quem é Deus, a gente não vai esquecer dos nossos problemas. Se a gente não fizer uma força para se lembrar de quem é Jesus, nós vamos constantemente se lembrar dos nossos pecados. Pare de se lembrar dos seus erros e lembre-se que Jesus já pagou o preço da sua libertação. Celebre, adore. Ceia é hora de alinhar a vida com adoração, e não é só neste momento, neste domingo, mas é na vida, no cotidiano, Ellen, no cotidiano. Rita, é no cotidiano. Wilson, é no cotidiano. Glória, é no dia a dia. Diva, Ira, sim, é no dia a dia. Marcelo, Cláudio, Edu e Fernanda, é no dia a dia. Eu não tenho adoração muitas vezes porque o que está na minha memória são meus problemas, são as minhas limitações, meus medos. Deixa fora os seus medos, encha o seu coração de adoração e o seu medo vai embora. Encha a sua boca de adoração e a sua dúvida vai embora. Encha a sua boca e o seu coração de adoração e os seus pecados perdem força.
Encha sua boca e seu coração de adoração, e as trevas perdem a força na sua vida. É adorando a Deus que a gente é livre. É reconhecendo Deus. Façam isso em memória de mim, lembre-se de mim. E Jesus estava indo na cruz para pagar um preço caro, para que a gente pudesse cantar. Ele pagou um preço caro da sua tristeza, para que agora você pudesse cantar, para que agora você pudesse adorar. O resto da sua e da minha vida vai se alinhar, fica calmo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. A terceira palavra é missão. A terceira palavra é missão, diga. Ninguém na vida é feliz porque tem tudo o que quer. Os pais e mães responsáveis já aprenderam que dar tudo o que quer para os filhos cria monstros. O pai responsável, a mãe responsável nunca dá para o filho tudo o que quer. Porque o filho que tem tudo o que quer cresce mimado. O mundo não vai dar tudo que a gente quer. E pai e mãe responsável não pode dar tudo que o filho quer, na hora que quer, do jeito que quer. Então deixa eu dizer para você, você é filho de Deus por intermédio de Jesus, eu também sou. Deus não vai dar para a gente tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, mas Ele vai dar o que a gente precisa. Só que a sensação de vitória não vem porque você tem tudo que quer. A sensação de alegria não vem porque a gente tem todos os concertos da nossa história na nossa mão, todas as coisas que a gente quer. Não, a nossa alegria, a nossa força vem de nós sermos missionários. Jesus disse, Paulo escreveu aqui, que nessa noite da ceia, quando ele foi traído, ele disse: tome o pão, tome o cálice, bebam, comam. Diga comigo, que todas as vezes que comerem, todas as vezes que beberem, encha a boca agora e diga: anunciem a morte do Senhor, até que Ele venha. Quando é que eu devo pregar o Evangelho, pastor? Todo dia. A ceia é o momento da gente entender que nós temos um propósito. A ceia é um lugar de alinhamento para a gente reavaliar por que é que eu vivo. Por que você trabalha onde você trabalha? Por que você faz o que você faz? Por que você está no bairro que você está? Por que você está no comércio que você está? Por que você frequenta a igreja que você frequenta? Por quê? Por que você está na família que você está? Tem gente que reclama da família, ao invés de evangelizar a família. Pare de reclamar da sua família. Evangelize a sua família. Quem sabe o Espírito Santo não faz uma obra nela e em você também. Nós não fomos chamados para reclamar de onde nascemos, nós fomos chamados para evangelizar o lugar que a gente vive. Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que comerem, todas as vezes que beberem, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciai. A ceia, a mesa, nos convida para um estilo de vida de pregação do Evangelho, de convite às pessoas. Tem um monte de gente triste, escravizada aí fora, vivendo de maneira amarrada. Tem um monte de gente cometendo pecados, assaltando, matando. Tem gente, a gente acha que a responsabilidade da segurança pública de São Paulo é do prefeito. Eu digo para você que a responsabilidade da segurança pública da cidade de São Paulo é de cada um de nós que dizemos que somos seguidores de Jesus, é da igreja, porque se a gente evangelizar o bandido, ele vai servir a Jesus, e é menos um bandido na morte e mais um bandido na vida. A responsabilidade nossa é levar o Evangelho. Essa é a nossa. Ninguém tem essa mensagem. A igreja não tem em primeiro lugar a responsabilidade social. Tem gente e igrejas substituindo a pregação do Evangelho
por obras sociais. O chamado da igreja, ainda, escute, para você não entender errado, ainda que a igreja possa fazer obra social, e deve, nós aqui entregamos cestas básicas todo domingo, a gente ajuda quem está precisando. Tivemos ano passado uma palestra aqui sobre coisas sociais, com a nossa querida Sheila que está lá atrás. Nós acreditamos que nós temos uma responsabilidade social, mas veja, responsabilidade social, qualquer não convertido pode fazer, qualquer governo pode fazer, qualquer prefeitura pode fazer, qualquer associação do bairro pode fazer. Mas uma coisa que o mundo não tem, e só nós temos, é a mensagem que salva as pessoas das trevas e leva para a luz da vida. Só nós temos essa mensagem. Quer ver bandido adorando a Deus aqui? Prega o evangelho. Escuta essa história agora, por favor, preste atenção nessa história. Vem cá. Nós vamos ouvir a Simone contar uma história, uma experiência que ela teve esses dias atrás. Foi esse ano já ou foi ano passado? Foi mês passado, janeiro. Sobe aqui. Escuta essa história da nossa querida Simone. Graças a Deus, bom dia, tudo bem? Dia 13 do mês passado, eu fui juntamente com a minha irmã levar a minha mãe numa consulta médica. Nós vamos uma vez por mês, sempre no mesmo lugar. E toda vez que eu saio de lá, eu faço o mesmo caminho, sempre o mesmo caminho. E neste dia, eu saí, comecei a fazer o mesmo caminho, e aí do nada eu virei para a direita. A minha irmã falou: por que você virou aqui? Eu falei: eu vou fazer um caminho novo. E aí eu errei o caminho, dei algumas voltas, acabei saindo onde eu ia sair se eu tivesse ido pelo mesmo caminho. E é lá no centro da cidade, né, na Liberdade, e aí eu peguei ali a Conselheiro Furtado. E eu não ando com o meu carro com o vidro aberto, né? Principalmente com o celular na mão, dirigindo com o vidro aberto, porque eu sou muito medrosa, né? Já estouraram 2 vezes o vidro do meu carro, já sofri um sequestro, então eu tenho muito medo de andar com o vidro aberto, enfim. E naquele dia eu fiz tudo que eu não costumo fazer, mudei o caminho, né? Estava com o vidro aberto, com o celular na mão, minha mãezinha sentada do meu lado, né? E a minha irmã no banco de trás. E aí nisso, quando eu estava aqui conversando com o cliente, eu vi um rapaz. Eu falei: já era, centro da cidade, né? Ele vai me roubar. E aí na hora que ele chegou na porta do meu carro, ele fez assim e saiu andando para trás e fez o sinal da cruz e levantou a mão para o céu e foi embora. Aí eu falei para minha irmã: você viu aquele rapaz? Ela falou: que rapaz? No que ela falou isso, ele estava uma distância minha, como daqui no segundo ventilador. E aí ele virou e voltou. Ele estava sozinho, não estava drogado, bem arrumadinho, bonitinho, um menino com uns 20 e poucos anos. Aí eu joguei meu celular aqui, coloquei o celular embaixo da perna e peguei um celular aqui do lado velho. E aí ele voltou e ele olhava no meu olho. Aí ele parou na porta do meu carro. Eu falei: eu não vou fechar o vidro, porque ele vai estourar e vai machucar minha mãe. Eu falei: deixa levar. Aí quando ele chegou na porta do meu carro, ele olhou para mim, no meu olho, ele falou assim: moça, eu ia te assaltar, mas quando eu cheguei aqui nessa porta, eu não consegui. Aí na hora eu falei: meu Deus, eu errei o caminho, estou aqui de frente com um bandido, já sei. Aí eu falei: sabe que você não vai me roubar? Porque Deus que me trouxe até aqui para dizer que a sua vida tem salvação e é só você procurar Ele, buscar Ele. E aí na hora que eu falei isso, ele começou a pôr a mão na cabeça, ele ia para frente, ele ia para trás, e o pessoal que passava na rua não estava entendendo nada, eu quase descendo para abraçar o bandido. E ele estava ali, ele ia para lá, ele ia para cá: moça, moça, e ele começou a chorar: moça, moça. Aí ele falou: moça, eu não consegui roubar aqui. E não adiantava a senhora fechar o vidro, porque olha aqui. Aí ele cuspiu um pedaço de vela de um carro, que é o que eles quebram o vidro, né? Aí ele falou: eu ia quebrar de qualquer jeito se eu quisesse te roubar, mas eu não consigo.
Aí eu falei, amém. Aí ele olhou para minha mãe e fez, oh, meu Deus. Aí ele, moça, fecha o vidro, vai embora, vai com cuidado, vai com Deus. Aí nessa hora eu acho que ele estava drogado sim, quando ele falou assim para mim, ainda tirou o sarro da minha cara. Eu não vou roubar a senhora, não é porque a senhora é bonita não, porque o seu carro é de bacana, a senhora tem dinheiro. Eu falei, oh, receba em nome de Jesus. E aí ele virou as costas e eu falei assim para ele, vai com Deus, querido. Querido, vai com Deus, querido. Aí ele voltou de novo. Falei, meu Deus do céu, não vai embora, né? Aí ele começou a olhar para mim e começou a sorrir. Falou, a senhora me conhece? A senhora me conhece, a senhora falou o meu nome. Como a senhora sabe que meu nome é Felipe? A senhora me conhece? Aí a minha irmã falou, ixi, tá doidão, né? Você falou querido. Aí, a senhora falou querido, eu ouvi 2 vezes, Felipe, perdão. A senhora falou Felipe, eu ouvi 2 vezes, é o meu nome. A senhora me conhece? Eu falei, já entendi, senhor. A senhora me conhece? Eu falei, eu não te conheço, filho, mas aquele te conhece. Aí ele saiu chorando. Eu falei, bom, deve ter ido com certeza para uma igreja. Sabe por quê? Porque ali com certeza tem uma mãe que ora, tem um joelho dobrado pelaquela vida e tem um propósito de Deus, né? Então é assim, quando a gente se dispõe a estar com Deus, né, a fazer a vontade de Deus, Ele nos coloca, às vezes num lugar que poderia me dar medo, né? Mas o cenário foi feito por Ele, né? Então é Ele que mudou a minha rota, Ele que fez eu errar o caminho, só para eu falar para o bandido, Jesus te ama e sua vida tem salvação. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. E se ela ficasse reclamando lá? Tira o microfone, devolve o microfone. Sabe que tem 2, né? Tira casaco, coloca casaco. E se ela ficasse reclamando, que errei o caminho outra vez, que não sei o que lá, e Nós somos chamados para sermos uma família só, para carregar uma missão, a missão de transformar vidas, não pela nossa simpatia, mas pelo Evangelho de Jesus. Não é o nosso amor que transforma as pessoas, não confunda, não é sua simpatia ou a minha, o nosso amor, a nossa alegria, o que transforma as vidas é o Evangelho de Jesus Cristo. Não confunda o seu poder com o poder de Jesus, o meu poder e o seu poder não fazem nada por ninguém. Você pode até vender melhor, se for simpático, mas salvar vidas só pelo poder do Evangelho de Jesus. Muito obrigado. Amém, irmãos? Por isso nós tomamos a ceia com um alinhamento na mente e no coração, focando a nossa vida, que nós somos um povo que carrega uma missão. Você quer ter uma missão de vida e se sentir mais alegre do que nunca? Você quer ter um motivo para acordar de manhã? Se o seu motivo não é a sua conta bancária, onde você mora, a casa que você tem, os filhos que você tem, se nada disso te dá motivo, se a sua saúde não te dá motivo para levantar de manhã, deixa eu dizer, se a luta, o país que você vive, o governo que você tem, tudo isso mais, se isso não te dá motivo para levantar, deixa eu dizer, existe uma causa que vai dar para você alegria que você não vai ter em nenhum outro lugar, e essa causa é levar o Evangelho de Jesus para quem está perdido. Nós somos a igreja de Cristo e nós temos uma tarefa a cumprir. Nós somos a igreja de Cristo e nós temos uma missão a cumprir. A missão é: ide e pregai o Evangelho a todas as pessoas e façam discípulos de todas as pessoas, de todas as nações, na Vila Antonina, no Tatuapé, na Vila Carrão, na Penha, na Vila Zelina, não importa onde, faça discípulos, pregue o Evangelho, convide pessoas. Essa é a missão que está aqui dentro da ceia. Toda vez que comer, todas as vezes que vocês beberem, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Missão. Diga a palavra. Missão. Diga de novo. Missão. Você tem uma missão diante de você. Que tal a gente se unir e cumprir essa missão?
Vamos levar o Evangelho a todas as casas possíveis ao redor dessa igreja. Vamos levar o Evangelho a todos os lugares possíveis ao redor dessa igreja. E depois, além do redor dessa igreja. E até onde o nosso Jesus quiser que a gente leve. Qual é a sua resposta para a tarefa de Jesus? Qual é a sua resposta para a missão dada de Jesus? Qual é a sua resposta? Sim ou não? Sim. Qual é a sua resposta? Sim. Qual é a sua resposta? Sim. Muito bem, missão. Mas também tem uma análise. Aqui no 1 Coríntios capítulo 11, no versículo de número 28 e 31, Paulo diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. A ceia é um momento de você olhar para si, não para o outro, para si, e perguntar: será que eu estou vivendo espiritualmente de acordo com os valores de Jesus? Será que eu estou comprometido com a gratidão? Será que eu estou comprometida com a adoração? Será que minha vida é um testemunho? Será que eu levo Jesus? Será que eu evangelizo? Eu carrego uma missão? Será que minha vida honra o nome de Deus ou envergonha o nome de Deus? É um momento de você olhar para si e analisar. Analisar não os pensamentos só, mas o estilo de vida. Eu e você estamos sendo chamados pelo apóstolo Paulo a um autoexame, a uma análise, a olhar para si. Se eu estou vivendo fora do Evangelho, essa é a hora de eu alinhar minha vida e voltar para a linha, voltar para o trilho. E a última palavra é comunhão. Comunhão. Por quê? Porque ele diz que quando a gente se reúne para comer, nós devemos esperar uns pelos outros. Diga, esperar uns pelos outros. Ele diz assim: olha, quando vocês forem comer, esperem uns pelos outros. O que significa isso? Lembre do seu irmão. Quem come e bebe sem esperar o irmão, quem come e bebe sem lembrar que tem um irmão em Cristo, quem come e bebe não entende que a gente é um corpo, uma família de Deus, uma orquestra, um grupo, uma igreja. Nós não estamos aqui para fingir que somos igreja, nós estamos aqui para viver de verdade a igreja, que dá apoio um para o outro. Não importa se você é preto ou branco, alto ou baixo, gordo ou magro, feio ou bonito, não importa se você é rico ou pobre, a grande verdade do Evangelho é que todo mundo é igual segundo a graça de Jesus. E todo mundo aqui tem um dom, tem um talento para apoiar alguém aqui nessa igreja, para ajudar a igreja a avançar, para ajudar a igreja a progredir. Dia 22 nós vamos ter uma feijoada aqui, logo depois do culto. Vai ser lindo, uma feijoada para todos os irmãos que comprarem a feijoada. E para quê? Para a gente melhorar a nossa área de culto. E quem ofereceu para fazer isso? Alguém que tem talento, alguém que tem um dom de cozinhar. O Danielzinho que está ali atrás falou: pastor, vamos fazer uma feijoada. Apoiando a igreja, apoiando os irmãos, apoiando. Ah, mas o nosso compromisso é com o prédio? Não, nosso compromisso é trabalharmos juntos. Nosso compromisso é estarmos juntos. Nosso compromisso é olhar para a virtude do irmão e não para o defeito. É quando a gente olha para a virtude que a gente é mais forte. É quando a gente vê Jesus no outro que a gente é unido. Não é quando a gente vê a falha do outro. Quer ver exemplo? Eu vou dizer 1, 2, 3, tá bom? Quando eu disser 1, 2, 3, cada um de vocês vai gritar o mais alto que puder o seu próprio nome, só o primeiro nome. Combinado? Eu vou dizer 1, 2, 3, e cada um de vocês vai gritar bem forte o primeiro nome. Combinado? Então tá. 1, 2, 3. Vocês entenderam o nome um de outro? A gente olhar para a gente só não causa força nem impacto e não nos torna um. A gente vai ver o defeito um do outro. Mas você vai ver agora uma outra experiência. Quando eu disser 1, 2, 3, todos nós vamos gritar o nome de Jesus. 1, 2, 3. Jesus! É nele que nós somos um. É Ele que nos torna fortes.
É quando lutamos juntos pelo nome dEle que a gente é um corpo, uma orquestra, um grupo, uma família de Deus, uma igreja. Pare de olhar para os defeitos do seu irmão, apoie seu irmão, se interesse pela sua irmã, esteja junto com os projetos da sua igreja, porque Jesus nos dá a força de sermos um só. 5 palavras na ceia que nós vamos tomar hoje. Diga comigo: gratidão, adoração, missão, análise e comunhão. Vamos gritar o nome de Jesus de novo? Jesus! Louvado seja Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Amém.